Bem-vindo, amigos, para mais um Nucleocall, nossa 17ª edição. E olha, eu vou dizer uma coisa, a coisa só fica melhor. Cada vez mais os nossos convidados são mais e mais especiais. E hoje não vai ser diferente. Engenheiro pela Poli com MBA na London Business School, ele construiu aí uma carreira sólida no mercado financeiro, passando por renomadas instituições globais. No passado aí tive o privilégio até de atendê-lo, a ABN AMRO Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, e agora ele é sócio fundador e CIO da Greenper Capital. Nosso entrevistado de hoje é o Silvio de Castro, que tem uma brilhante trajetória profissional e pessoal, né? E eu quero agradecer demais aqui pela presença dele. Legal, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a quem está assistindo. Imagina, a oportunidade é você que está dando para a gente. Eu tenho certeza que assim aqui como o nosso time da Nucleopar e todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, ao final vão estar se sentindo muito satisfeitos. Ô Silvio, nós temos um casal, né, de amigos em comum que são assim seus fãs, né, por sua trajetória pessoal e profissional, e eu compartilho dessa admiração, né? Sou profissional de mercado há muito tempo, acompanho aí a sua trajetória. Eu gostaria assim que de uma forma breve você falasse para a gente, né, esse caminho que você percorreu no mercado financeiro, né, até essa decisão aí de criar a Greenper Capital. Então vamos lá. Bom, Marcelo, você é suspeito para falar porque você me conhece dos tempos de estagiário praticamente, né? Bom, eu entrei no mercado em 98, num programa de estágio no Banco ABN. O Banco ABN, depois, um ano seguinte, comprou o Banco Real. Foi aí que a gente passou de uma gestora de pequeno porte para uma das maiores gestoras de recursos do país à época. Eu entrei numa área de desenvolvimento de produtos e depois eu fui para a área de gestão de risco, o que atendia bem as minhas características de conhecer pouco o mercado financeiro na época e saber fazer bastante conta, porque eu estava saindo da faculdade de engenharia. Bom, depois de um ano nessa área de produtos e controle de risco, eu acabei sendo convidado para fazer parte do time de gestão. Então, eu fui para a área de renda. Bom, nós tivemos um probleminha de conexão, normal, coisas dos nossos tempos. O Silvio vinha falando aí da trajetória dele. Você dizia ali da parte de gestão de risco do ABN. Como é que foi dali para frente? Perfeito. Então, aí eu estava na área de gestão de risco, fiquei quase 2 anos entre risco e produtos, e aí eu fui para a área de gestão fazer renda fixa. Bom, na área de renda fixa eu toquei tanto carteira de risco de mercado, renda fixa local, internacional e câmbio. E a parte de crédito também. Bom, eu fui muito sortudo. O banco tinha um programa super generoso de enviar alguns profissionais para fora para fazer mestrado ou MBA. Aí eu fui para Londres fazer o meu mestrado em finanças, fiz o meu summer, que é um estágio durante o meu mestrado no banco em Londres. Aí eu recebi uma proposta do banco para ir para a Holanda, na matriz do banco, fazer gestão de renda variável internacional, especialmente com modelos quantitativos. Bom, trabalhei um tempo na Holanda, voltei para o Brasil e foi quando eu comecei a fazer multiclasse de ativo. Eu tinha essa experiência já de ter feito renda fixa, renda variável, estruturado, e aí eu fui montar uma área de alocação, ainda no ABN. Fiquei mais um tempo lá, aí eu fui sair do ABN, fui montar um family office, ajudar a montar um family office, um single family office, para uma das maiores famílias do país. Foi um privilégio aqueles 2 anos ajudando na gestão dos recursos daquela família. E aí depois a Goldman Sachs estava vindo para o Brasil e me convidou para ser o CIO da plataforma de investimento. Bom, fiquei 4 anos na Goldman, eu fazia parte de um time que tinha base em Nova York, então eu ficava entre essa equipe global e a implementação para as carteiras locais. Eu cuidava tanto da parte de Brasil para os fundos globais, quanto dessa parte do mercado doméstico. Depois de 4 anos na Goldman, eu recebi uma oferta do Credit Suisse para fazer a mesma coisa, mas numa escala gigantesca. O Credit Suisse Hedging Griffin era uma das maiores estruturas de private banking do país, e eles me convidaram para ser responsável pela área de investimentos como CIO. Bom, foram 7 anos de Credit Suisse, uma história super bacana lá. Sou muito feliz por essa janela, tanto na Goldman quanto no CS, no ABN, mas eu achei que estava na hora de empreender e montar a Greenper, até porque eu queria focar exclusivamente no business de gestão
E quando você está numa plataforma de grande porte, com foco muito grande em wealth, acaba que a sua atenção ela fica dispersa entre várias responsabilidades institucionais que eu acabava tendo. Deixa eu Então te eu falar. saio do Perdão. Aí eu saí do banco então em julho, final de julho, começo de agosto do ano passado, e agora no começo desse ano a gente montou. Então eu com os meus sócios a gente fundou a Grimper Capital para fazer a gestão de fundos multimercados e fundos de renda variável. Ô Silvio, deixa eu falar uma coisa para você. É muito legal, né, acompanhar uma trajetória como essa, né? E realmente acho que chega um determinado momento que você quer poder fazer mais as coisas acontecerem, né? Bom, nós vivemos um cenário absurdamente desafiador. Criar um negócio, não importa qual seja, demanda muita determinação, né? Ainda mais uma gestora, né? Porque você está entrando num ambiente extremamente competitivo, né? Que demanda muita excelência. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, né? Como é que é esse frio na barriga de encarar esse desafio aí de estar entrando nesse mercado dessa forma como um empreendedor e um mercado tão disputado, né? Um mercado de excelência. Legal, acho que são excelentes perguntas, Marcelo. Acho que a primeira coisa importante é o seguinte: eu acho que sem frio na barriga, dificilmente a gente faz o melhor, né? Eu acho que essa sensação de frio na barriga, no final, ela é um enorme estímulo para a gente entregar sempre o nosso melhor e sempre tentar fazer o mais bem feito possível, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer na vida. A segunda coisa, com relação a ser um mercado competitivo, de fato é um mercado competitivo. Eu brincava quando eu estava no Credit Suisse que o mercado de hedge funds ele parece a indústria editorial e a indústria fonográfica, porque você pode ter vários participantes, mas alguns poucos dominam uma parcela gigantesca do mercado. E como esse é um business que você tem ganhos de escala muito grandes, né? Acaba que, de fato, você consegue tocar volumes grandes e ter parcelas importantes do market share. Eu acho que o lado bom, no nosso caso, é que depois desses 20 e poucos anos na indústria já, eu, o Sidney, o André, o Zé, a Mária, o João, o Alexandre, o nosso time é um time bastante sênior. Então, não é que a gente está tentando montar um business de gestão. Todo mundo já tem uma trajetória de 15, 20 anos gerindo com um track record muito bom. E até isso é uma coisa que eu tenho repetido para as pessoas. Eu falei, eu não fundei a Grimper para trazer um outro produto, um outro processo de investimento. Eu só estou replicando exatamente o que a gente fez muito bem feito ao longo desses últimos quase 12 anos entre Goldman e Credit Suisse. Então, é basicamente repetir um processo que já é vencedor, só que com foco agora exclusivo nele, ao invés de ter as outras responsabilidades institucionais que eu tinha. Bom, você falou quase como Michelangelo, né? Quando ele bate na escultura de Moisés, né, e fala parla, né? Ele dizia que a figura já estava lá, né? Ele só fez esculpir. Eu acho que você resumiu bem na sua resposta aí. Natural, né? Foi um caminho natural que você seguiu, fruto da sua trajetória profissional. Muito legal o que você falou, né? Aqui na Nucleopar a gente procura ter essa mistura de senioridade com vanguarda, né? Que dá um caldo bom, né? Trazer gente jovem que está up to date com tudo que está acontecendo, mas sem abrir mão da nossa experiência, né? Agora na pandemia a gente viu o quanto experiência e bagagem fez diferença para muita gente, né? Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Bom, nós estamos caminhando aí, agora a gente tem uma queda, né, dos números de óbitos. A pandemia ela não está superada, mas a gente tem uma sinalização, né, que muito clara aí, né, e que com a queda do número de óbitos e com o avanço da imunização, tanto aqui no Brasil como no mundo. Tudo indica que nós estamos caminhando aí para uma reta final. Eu queria É uma pergunta ampla, então fique à vontade, tá? Mas em linhas gerais, né, nesse cenário pós-pandemia, eu queria assim a sua perspectiva macroeconômica global e claro, né, tentar inserir aí como é que você vê o cenário econômico brasileiro para esse momento pós-pandemia, que eu espero que seja o mais breve possível. Como você disse, a pergunta ela é bem ampla, então eu vou até aproveitar para explicar rapidamente como é que é a nossa filosofia de investimento. E aí eu encaixo nela a nossa visão de cenário, e aí vai ficar bem mais claro para todo mundo como é que a gente enxerga as oportunidades que estão se abrindo agora.
Então, como é que funciona o nosso processo de investimentos, né? A gente tem alguns vetores que a gente considera particularmente importantes para a gente entender a escala global, particularmente Estados Unidos, e aí entrando mais no detalhe, Brasil. Primeiro vetor importante, a gente precisa entender a trajetória de crescimento econômico numa janela curta, 3 a 6 meses para frente. Segundo, a gente precisa entender a trajetória de inflação também nessa trajetória curta. E, por fim, a gente precisa entender qual é a resposta mais provável dos agentes de política econômica. Eu estou falando aí dos tesouros globais, eu estou falando dos bancos centrais, eu estou falando dos reguladores, porque isso determina como esses fluxos de capital eles vão se mexer de acordo com essas oportunidades de crescimento e de inflação. Bom, além disso, normalmente, para o mercado funcionar bem, você precisa ter esses vetores apontando em determinadas direções, num regime onde a volatilidade, o quanto você tem de ruído no preço dos ativos, ele está relativamente suprimido, está relativamente baixo. E com volumes crescentes, entrando em ativos onde ainda tem uma certa preocupação, onde o mercado vê nuvens no horizonte, onde o mercado precifica, por exemplo, o custo do seguro de uma queda daquele ativo, acima do que normalmente a gente está vendo de ruído para aquele ativo. Então, essa combinação relativamente complexa é que define se a gente vê ou não uma janela de oportunidade. Então, encaixando essa estrutura, esse framework que eu passei para você agora, eu vou tentar dizer o que a gente está achando do mercado global, americano e depois do Brasil. E aí depois a gente pode até discutir quais são as oportunidades mais pontuais dentro de cada classe de ativo. Então, primeira coisa importante, apesar da gente estar passando por esse drama da pandemia há praticamente 1 ano e meio, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a gente também vai olhar com certo orgulho da capacidade do ser humano de ter identificado um vírus novo, produzido uma vacina, escalado a produção dessa vacina e ter vacinado um percentual importante da população numa janela de 12 meses depois da descoberta da vacina, da aprovação da vacina. Isso é algo impensável 10 anos atrás. Isso só é possível porque, ao longo dessa última década, os investimentos que a gente fez em biotecnologia e inteligência artificial foram tão grandes que permitiram esse ganho de velocidade que algo que demorava 5 anos para escalar, a gente consegue escalar em meses agora. As primeiras perspectivas em relação à pandemia eram absolutamente pessimistas, né? Porque tomavam como base as experiências anteriores e quanto tempo demorava para se desenvolver uma vacina, né? A gente era relativamente mais otimista ali em abril, maio, junho, especialmente no ano passado, por uma combinação de duas coisas. Primeiro, a resposta de política econômica foi muito forte. E segundo, a gente tocava um fundo de saúde e tecnologia global. O meu sócio, o André Sass, tocava esse fundo já há 6 anos. Então, a gente tinha uma belíssima ideia de todos os avanços que esses dois ramos tinham passado ao longo dos últimos anos. Então, a gente começou a ficar um pouquinho mais otimista ali, tanto com crédito quanto com equity naquela janela. Mas eu estou falando isso tudo para você para dizer o seguinte: em novembro, quando foi aprovada e anunciada a vacina da Pfizer e da Moderna, a gente tem que lembrar que ninguém esperava que a vacina seria aprovada tão rápido. Então, isso criou, de certa forma, uma euforia nas pessoas. Não estou nem falando de mercado financeiro, não. Nas pessoas. Aquela sensação de, pronto, agora eu estou vendo uma luz no fim do túnel. E aí o que a gente tem que lembrar é que você desligar linhas de produção e você desligar cadeias de suprimento global é muito rápido. Mas para você religar essas linhas de produção e essas cadeias de suprimento demora. E é isso que está acontecendo agora. Você teve um estímulo fiscal gigantesco. Isso não foi só no Brasil, foi numa escala global. Poucos foram os países, como o México, por exemplo, que não deu estímulo nenhum, mas a imensa maioria dos países deu cheque na mão das pessoas, deu estímulo. E você tinha essas pessoas recebendo cheques. Só nos Estados Unidos foram 3 pacotes numa janela de poucos meses, 3, 4 meses. E essas pessoas estavam recebendo esses cheques junto com a possibilidade de ser vacinadas em breve. Isso está gerando um boom de demanda, um choque de demanda, que está difícil de ser atendido pela oferta, porque demora
para você ajustar essa oferta. E o ser humano ele tem uma característica que é, se você tem a sensação de que vai faltar alguma coisa, e você precisa comprar 5, você compra logo 10. Então, a gente está tendo um choque de demanda que está sendo exacerbado pelo medo dos produtores de não ter estoque para produzir. Então, eles tentam remontar os seus estoques até mais rápido do que precisavam. E, ao mesmo tempo, a oferta não está chegando a tempo. Então, isso está gerando essa pressão inflacionária nesse momento. E a gente tem vários choques também pontuais de oferta, por exemplo, em grãos agora no mundo, choque de demanda por grãos também na China, que está recompondo o seu rebanho suíno. Você tem a perspectiva de mudar a matriz energética nas economias desenvolvidas. Isso está gerando uma demanda gigantesca por cobre, alumínio, metais raros, prata. E aí você não teve investimento importante ao longo da última década para gerar esses produtos, essas commodities na escala necessária. Então, os estoques estão super baixos. Então, agora a gente está passando por um momento onde a inflação de curto prazo está muito alta, a economia está acelerando muito rápido e a gente tem a percepção de choques de oferta em vários lugares. O que normalmente roda bem? E a outra coisa, quando você tem tanto estímulo fiscal e estímulo monetário como a gente tem agora, normalmente a gente deveria esperar o ambiente de volatilidade mais baixa, é isso que a gente está vendo. Pra vocês terem uma ideia, a volatilidade da Bolsa, que é aquele ruído diário das ações, ele veio de 30% há 2 meses atrás para 20% agora. Quando a gente pega do câmbio, ele veio de 20% para 10%. Quando a gente pega do S&P, a gente veio de 25% para 16%. Então, sendo que eu estou olhando até o preço do seguro, porque se você olha no mercado à vista o quanto está de fato tendo de ruído, é menos ainda. Então, você tem um ambiente onde a percepção de risco baixou bastante, a volatilidade está mais baixa, com muito dinheiro sendo distribuído para as pessoas, com custo de oportunidade muito baixo, porque o juros está baixo, choques de demanda puxando a oferta de volta e acelerando o crescimento. Isso é um fenômeno global. É a primeira vez, inclusive, que a gente vê a China contraindo as suas condições de crédito com o mercado de commodities acelerando. Por quê? Porque você tem tanta demanda nos Estados Unidos, tanta demanda na Europa, que está puxando do mesmo jeito. E aí, você tem, então, vindo para o Brasil, uma belíssima oportunidade para a gente, porque, no final das contas, quando a gente olha a cadeia do agronegócio, por exemplo, no Brasil, você fala, a cadeia do agronegócio tem por volta de 20% do PIB. Aí você tem mais a parte da indústria extrativista do Brasil. Só que quando você olha a quantidade de municípios e outros business no setor de serviço que depende dessas indústrias, o impacto que elas têm é muito maior. E aí, quando você tem uma aceleração, como a gente está vendo no preço das commodities, isso para o Brasil melhora o nosso PIB, melhora nossas contas externas, melhora a nossa arrecadação imediatamente. Então, é por isso que você percebe, apesar da gente estar muito preocupado ainda, que a gente está num platô de casos de Covid ainda relativamente alto, a vacina está escalando no Brasil, mas ainda não está onde a gente gostaria. Quando a gente olha os números de atividade, os números de consumo e os números de arrecadação, esses números são muito fortes de fato. Então, hoje, a gente tem um viés mais construtivo, que deve durar mais alguns meses, até que a gente comece a ter a regularização dessas cadeias de produção, até que a gente tenha os efeitos comparativos, né? O efeito base, quando você olha daqui a 6 meses contra agora, já é uma barra mais alta para você pular. É diferente de hoje contra um ano atrás, que a barra estava muito baixa porque o mundo estava parado. Então, eu acho que agora é para estar com um viés mais positivo, sim. Bom, e eu acho que corroborando, e é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, corroborando tudo isso que você disse, né? Às vezes quando a gente compara as variáveis aqui, o dia a dia do mercado financeiro, com o noticiário que nos chega,
parece que tem uma dicotomia, né? Você vê um cenário político tão conturbado, tão polarizado, né? Às vezes pesquisas eleitorais extemporâneas, né? Com tanto tempo antes do pleito, e que poderiam, talvez, gerar ali uma volatilidade, uma temerosidade, e parece que o mercado ignora isso. A meu ver, parece corroborando o que você nos descreveu. Nesse sentido, mas a contrapartida é que a gente não pode, né, não dá para dar as costas à política, né? Nós demos durante um tempo e a gente viu que o custo disso foi grande. Eu queria a sua percepção em relação aos avanços das reformas, né? A gente vê, de um lado, problemas muito complexos, né? E, por outro lado, a possibilidade real, concreta, do encaminhamento de reformas, mas que tendem a não estar à altura do problema que a gente tem. E no meio do caminho tem um negócio que às vezes é meio chato, incômodo, mas que não tem como lidar melhor, que é a tal da democracia, né? Que quando você promove reformas, você está invariavelmente, né, buscando uma melhoria para a coletividade em detrimento desse ou daquele grupo de privilégio. Como é que vocês veem o encaminhamento dessas reformas? Qual é o resultado concreto que elas de fato podem nos apresentar? E se elas podem ter o poder de ser um norte, né, ser entendido como um norte de um caminho que o país segue caminhando ao longo do tempo? Você sabe que, normalmente, qualquer resposta para perguntas relacionadas à política, especialmente política brasileira, ela é sempre cheia de nuances, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa importante é melhor ter reforma do que não ter reforma. A segunda coisa essa reforma é o ideal? Não. A terceira coisa importante por que está saindo alguma reforma agora? Porque a gente, como país, está num beco sem saída e precisa de reforma, caso contrário, a gente pode ter problemas sérios de financiamento. Então, eu acho o seguinte, se a gente levar em conta o tamanho do ruído gerado pela pandemia, da dificuldade política de coordenar um país grande e complexo como o nosso, o fato da gente conseguir fazer alguma reforma agora, o investidor global, eu sei porque eu trabalhei em banco estrangeiro a vida inteira, e a forma como eles olham isso é um país emergente, vocês que estão no Brasil, vocês têm, isso é o que eu ouvia sempre, né? Vocês acham que vocês estão num G7, num país da OCDE. Vocês não estão, vocês estão num país emergente e, infelizmente, país emergente é assim. País emergente você compra quando todo mundo acha que é horrível e você zera quando todo mundo acha que está ficando bom. Então, eu Compra acho o seguinte, lágrima e vende sorriso. é isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que... a reforma, se a gente tiver a reforma administrativa, ela certamente ela vai, de certa forma, consolidar alguns benefícios que não são justos, ela vai ter um impacto fiscal mais longo, ou melhor, começando a fazer efeito mais tarde do que a gente precisava, mas pelo menos é algum encaminhamento para um país extremamente injusto, como nós. Então, já é como a nossa reforma da Previdência. Ela ajuda bastante, ela não resolve. Daqui a alguns anos a gente vai ter que fazer novas reformas. Isso é assim no mundo todo, mas é melhor ter do que não ter. Com relação à parte política, tem uma coisa que é muito importante, né? Se a gente parar para pensar, a gente já teve escândalos políticos gravíssimos durante o boom de commodities que a gente viu entre 2002 e 2007. E aí, basicamente, o que acontece é que o mercado financeiro, ele de uma forma amoral, ele dá de ombros e ele compra porque ele acha que vai subir, e ele compra o bonde daquele país, daquela empresa, porque ele sabe que vai pagar. E ele vende a moeda porque ele sabe que vai entrar dinheiro no país e vai empurrar a moeda para baixo. Então, A essa é conta é a fria, lógica. né? A conta é fria. Então, se a gente. A pergunta mais importante é o seguinte: a gente continua ou não vendo um vento favorável para o petróleo, para o minério de ferro, para a soja, para a carne, para o milho? Se a gente continuar vendo para o açúcar, se a gente continuar vendo um vento de cauda ajudando,
quase que natural esperar que o mercado vai ignorar esses ruídos políticos, por enquanto. Eu acho que essa discussão da eleição, ela foi antecipada, obviamente, mas se a gente for parar para pensar, ela está fazendo muito menos preço do que se imaginava 3 meses atrás. Sem sombra de dúvida. Né? E eu acho que nos próximos 3 meses ela não vai fazer preço ainda. Eu acho que talvez daqui a 6 meses ela ainda faça pouco preço. Mas aí quando a gente entrar no ano que vem, quando os comparativos já forem mais difíceis, quando a gente vê que a gente está voltando a crescer pouco, porque o nosso país está desenhado para crescer pouco, aí eu acho que essa discussão volta a ganhar mais corpo, gerar mais ruído no preço dos ativos. Por hora, agora, você tentar operar eleição com viés mais conservador, no meio de um boom de commodities, que pode ser curto prazo, pode não ser, eu acho que é receita para você se decepcionar. Acho que é cedo. Eu também compartilho dessa sensação, sem nenhum juízo de valor da trajetória política, mas analisando exclusivamente a sua atuação à frente da Câmara dos Deputados, que parece muito mais propositiva do que seu antecessor. Essa semana, em um de seus tweets, né, o presidente Arthur Lira dizia que existem 2 formas de você não fazer nada, né? Uma delas é você não fazer nada mesmo, e a outra forma é você querendo fazer tudo, acabar não fazendo nada. Então, num país com a complexidade que o Brasil tem, né, complexidade que vai desde a sua dimensão continental, uma população gigantesca, um país em desenvolvimento, com muita desigualdade, às vezes o bom é melhor que o ótimo, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente deve apostar. Silvio, não vou perder a chance, né, de ter uma fera aqui como você e não tentar tirar aqui o máximo possível. Dentro desse cenário que você descreve para a gente, se a gente tivesse aqui, né, quem não chora não mama, né? Se a gente tivesse que aqui falar de setores, empresas, né? Quais são esses setores, quais são essas empresas que você acha que, com mais superarmos a pandemia, elas mais rapidamente conseguirão ou já estão tirando proveito, né? O mundo mudou, né? Quais são essas empresas, esses setores aqui? Legal, ótima pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar no helicóptero e eu vou descendo, tá? Então, vamos lá. Primeiro país. Combinadíssimo. Então, primeiro país. Há 2 meses e meio atrás, a gente estava muito mais posicionado em bolsa americana do que a gente estava posicionado em bolsa brasileira. Muito mais preocupado com juros subindo lá do que com juros aqui. De 2 meses para cá, a gente deu uma bela ajustada na carteira, pegamos bem o movimento lá fora e a gente começou a migrar para os ativos mais locais. Então, hoje, a nossa carteira é uma carteira bem mais diversificada do que estava inicialmente, quando a gente estava bem pesado nos Estados Unidos. Então, a gente tem posição em bolsa europeia, a gente tem posição em bolsa americana ainda, mas a gente tem uma posição importante agora em Brasil, tanto em juros quanto em bolsa. Então, descendo agora, do nosso orçamento de risco, aonde que a gente vê boas oportunidades? A gente gosta muito de commodities agrícolas, a gente está comprado nos ativos, nas commodities, a gente gosta muito de crédito de carbono no mercado regulado europeu. A gente começou a montar uma posição com mineradoras. A gente vê uma belíssima oportunidade aí ao longo dos próximos meses para elas. E aí a gente vindo para a Bolsa Brasileira, aonde a gente fez 2 movimentos que foram muito acertados. A gente, em abril, tinha posições grandes em exportadoras de commodities. Então, a gente pegou um movimento bom com Vale, com Gerdau, a gente pegou um movimento bom com Suzano, e aí a gente fez uma troca importante, e agora a gente está com posições bem menores em exportadoras e bem mais focado em cíclicas locais, que foi exatamente o mesmo trade que a gente fez em Estados Unidos no mês de março, a gente está fazendo agora em Brasil no mês de junho. Então, a gente está comprado em shopping center no Brasil, a gente está comprado em magazines, a gente está comprado em banco, que são setores bem cíclicos. A gente está comprado em petróleo, né? A gente tem Petrobras, a gente tem 3R, a gente tem Recôncavo. A gente gosta de indústrias no Brasil, então a gente tem a posição de Intelbras, a gente tem Ambipar, que a gente gosta bastante. A gente, dentro de bancos, a gente está agora com uma posição em Bradesco. Então, é um banco que a gente
ver um re-rating importante acontecendo com ele, tem muita provisão que está voltando, negociando no múltiplo barato. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, a gente está com uma posição relativamente boa de Bolsa Brasil dentro do nosso fundo, claro, com proteções e tal, mas uma posição relativamente boa de Bolsa Brasil, porque se você voltar para trás e olhar os últimos 20 anos, o melhor indicador de valuation para tentar entender se a Bolsa Brasileira vai render bem ou não nos próximos 12 meses é a relação valor da empresa pelo EBITDA. O EBITDA é uma espécie de lucro operacional, né? E quando você olha esse múltiplo, que é o famoso EV/EBITDA, esse múltiplo ele está negociando no percentil 18, ou seja, 82% do tempo, ao longo dessas últimas 2 décadas, a Bolsa negociou mais cara do que está agora. E aí a gente fez o seguinte estudo, tá bom, se eu comprar nesses níveis e eu carregar esse negócio por 12 meses, na média histórica, quanto eu teria ganhado? Teria dado quase 30%. E 80% das vezes teria rodado pelo menos positivo, acima do CDI. Então, me parece que como o Brasil tem cheio de nuvens no nosso horizonte, a gente ficou muito para trás. E o resto já andou bastante. Quando a gente compara os nossos múltiplos e a geração de caixa das nossas empresas com o que a gente vê fora do Brasil, de fato, aqui tem umas oportunidades interessantes. Então, a gente fez essa migração ao longo desses últimos 3 meses, a gente foi super feliz com o timing dela. E eu acho que o que você está dizendo, assim, eu tenho uma história que eu não consigo me esquecer, quando Itamar Franco era governador, já depois de ter passado a presidência para Fernando Henrique Cardoso, certo dia, numa daquelas ações políticas dele chamativas, né, ele havia dito que ia decretar moratória. Na verdade, ele estava dizendo que não ia pagar para o governo federal um dinheiro que o governo federal estava deixando de mandar para ele. Ou seja, uma notícia de soma zero. Mas eu lembro bem que naquela época, né, os investidores estrangeiros ficaram em polvorosa, né? O Brasil tem idiosincrasias, né? Muitas peculiaridades que quem está de fora às vezes não consegue entender e por vezes isso acaba redundando num desconto que é o nosso olhar, parece exagerado, e que bom que é assim, né? Porque se todo mundo pensasse a mesma coisa, não tinha mercado e não teriam as oportunidades. Silvio, olha só, quando o papo é bom, ele passa assim voando. Então eu queria abrir aqui para as nossas considerações finais, fique à vontade. De antemão, né, eu já agradeço a você, a toda a equipe da Greenper, o João que ajudou aí a gente a marcar esse bate-papo aqui em meu nome, em nome da turma aqui toda da Nucleopar e todo mundo que vai ter acesso a esse conteúdo. É muito legal, sabe, quando a gente fala com pessoas que têm autoridade sobre o que estão falando, porque é que nem eu ver o Federer jogando tênis, né? Parece que é fácil, né? Quando a gente vê o Federer jogando tênis, a gente fala, pô, deve ser fácil esse negócio aí, até o dia que você pega uma raquete na mão. Então, abro espaço aí para suas considerações finais, já deixando aqui meu muito obrigado. Legal. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, a janela que vocês abriram para a gente. Realmente é um privilégio a gente poder falar um pouco do que a gente gosta de fazer, né? No final, acho que todo mundo adora falar sobre o que gosta de fazer na vida. Então, sempre falo acho que, para os de meus novo, clientes que eu sou um abençoado, porque é impressionante que eu ainda receba alguma coisa para fazer algo que me dá tanto prazer. eu falo isso para todo mundo também. Nós somos 2 sortudos, então, Marcelo. Somos mesmo. Mas eu acho o seguinte, o que eu queria deixar de considerações finais. Eu acho que a primeira coisa importante, eu acho que a gente está num momento meio singular na história do mercado financeiro. Eu acho que a gente, hoje em dia, tem uma gama de possibilidades, seja de plataformas, seja de gestores, seja de ativos, que faz com que o Brasil seja realmente um mercado muito sofisticado, muito interessante para investir. Isso foi uma das coisas que motivou a gente a tomar a decisão de empreender e montar uma gestora sofisticada, gerindo um produto cheio de peculiaridades como é o Blan e o Greenper Meru, né? Nós temos 2 fundos, né? Tem um multi-estratégia, que é o Greenper Blan, e a gente tem o Long Bias, que é o fundo de renda variável, que é o Greenper Meru. Bom, eu acho que alguns pontos finais, então. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de Brasil. Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, porque o último tri do ano
ele já é bem mais complicado para essa combinação de vetores do que está agora. Agora a gente realmente está como se você estivesse velejando, com o vento batendo na sua vela e empurrando o seu barco rápido para frente. Talvez no final do ano a gente já esteja ou sem vento ou eventualmente com o vento atrapalhando um pouquinho. Então, vai ser mais complexo o trabalho de gestão de recursos lá na frente. Até lá, eu acho que tem uma baita de uma oportunidade. Eu tomaria cuidado, então, como eu falei, para a gente não ficar procurando pelo na casca do ovo no curto prazo, porque o Brasil é um país cíclico, nosso mercado financeiro é um mercado financeiro muito cíclico, porque ele é muito dependente dessas empresas do setor financeiro e do complexo de commodities. Então, quando você tem essa acelerada, você tem que aproveitar essa oportunidade, especialmente quando os preços estão baratos, como é o caso agora, porque para você ter o direito de depois reduzir essas posições lá na frente, eventualmente num retorno interessante. Eu acho que a última coisa, fazendo um pouquinho de propaganda do nosso caso, eu acho que a gente tem uma grande vantagem agora como casa, porque a gente tem muita experiência, muito acostumado a tocar volumes muito grandes, mas como uma casa que está começando agora, a gente está na casa de 500 milhões sob gestão, a gente tem uma agilidade enorme para construir e desmontar posições. Então, a gente consegue se beneficiar de movimentos, às vezes, mais curtos. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva enorme no mercado, como você disse, complexo, cheio de concorrência. Então, você ter essa agilidade, você está pilotando um kart quando o pessoal está com o caminhão, é uma vantagem, você faz a curva mais fácil, né? Tenho certeza disso, como tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou estar recebendo uma mensagem aqui que vocês fecharam para captação, né? Então eu vou aproveitar aqui com os meus clientes essa oportunidade que eu tenho certeza que vocês vão entregar uma excelente rentabilidade, um time como o de vocês, o resultado não pode ser diferente. Em algum momento você falou ali em sorte lá atrás, não existe sorte, Silvio, você sempre foi um cara muito dedicado, muito competente, e o que foi um encontro ali daquela oportunidade que lhe foi dada, com essa intensidade, com essa competência que você tem, que é a sua marca, que quem conhece você aí há mais tempo sabe que é assim. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu sei, né, que esse trabalho de gestão é um trabalho que demanda muita responsabilidade, consome muito do tempo das pessoas, né? Os nossos investidores, quando fazem as suas alocações, por mais que a gente tente colocar para eles, né, o quanto de capital intelectual, de trabalho está por trás, né, da geração de cada cota dos fundos, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir, só quem é de mercado mesmo sabe o quanto que tem de empenho de trabalho. Então, eu reconheço muito isso e te agradeço muito pela presença, tá? Mando um abraço para toda a turma aí, que eu tenho certeza que esse nosso conteúdo, quando for ao ar, vai ser um sucesso total. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.